Eu quero trazer mais um outro trecho e que fala sobre as questões ministeriais. Lula falou que é preciso uma harmonização, e não é facial, é uma harmonização entre os ministérios. E a gente vai acompanhar um trecho agora. Muitas vezes a gente não se reúne, cada um começa a falar uma coisa, cada um começa a responder alguma fofoca de jornal. Então é importante harmonizar a linguagem do governo em torno de um objetivo único, que é fazer o Brasil estar certo. É importante dar menos ouvido à futrica e dar mais ouvido às coisas que são verdadeiras. Ou seja, nós não podemos parar. Cada ministro vai ter que viajar esse país o tempo inteiro. Eu não quero um ministro na esplanada do ministério. Mas o que? Há uma culpa da futrica? De quem seria a futrica? Ou por que a futrica ela começa? Justamente porque não se há uma comunicação efetiva ou uma articulação que evite que a futrica aconteça? Como é que vocês enxergam isso, Gani? Evandro, o Lula está cansado de governar. Ele não é mais aquele presidente do primeiro e do segundo mandato, que ia a campo, né? É claro que ajudou muito ele, o mensalão também, para aprovar projetos, mas agora ele parece um guia turístico. Ele passa mais tempo fora do país do que governando, e a gente sabe que parlamentar gosta de ser recebido pelo presidente da República. Inclusive, ainda nessa edição, a gente vai falar da viagem de Lula para a França. Ele deve embarcar nesta noite. Então não conversa com o ministro, não conversa com o parlamentar. É claro, se o líder do governo, a figura mais importante do governo, não faz essa articulação com a sua base, com os parlamentares e com os ministros, vai surgir a futrica. É claro que vai surgir, e a futrica é pública. Elaine, o presidente fala de futrica exatamente no momento em que há uma discussão em torno da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, com a possibilidade da substituição por Celso Sabino. Inclusive, eu trago até um bastidor aqui para vocês que essa decisão deve ser tomada depois do retorno de Lula da França, que só vai acontecer na sexta-feira se toda a agenda funcionar como está prevista. Mas essa futrica, ela também acontece por conta da falta ou de uma falta de harmonia entre os ministérios? Ou o governo Lula estaria atuando como deve e ela vai acontecendo normalmente por conta da abordagem que se dá, da notícia que se tenta descobrir, daquilo que se quer saber que o governo vai fazer? Tá, de novo, né, a despeito do que disse Alain, eu acho que é importante essas agendas internacionais do presidente Lula, porque a gente viu exatamente essa mesma política no governo de FHC, que foi extremamente importante para abrir as portas para o nosso mercado internacional, que beneficiou, inclusive, o governo Lula 1, né? Então, como a gente teve ali o governo Bolsonaro totalmente fechado, né, em relações diplomáticas, é importante que Lula retome esse papel do Brasil com relação ao comércio exterior, os negócios internacionais, inclusive com as pautas de meio ambiente. Agora, de fato, na questão aqui ministerial, você teve ali no início uma presença muito forte da figura de Rui Costa, né? Inclusive, não sei se vocês vão lembrar, mas o Rui Costa teria sido ali nomeado para passar ali de ministério em ministério, colhendo o que seria ali o projeto, as ações a serem tomadas como prioridade por cada ministério e levar isso até Lula. Esse trabalho a gente não viu, né? A gente não viu o resultado desse trabalho de Rui Costa, e Rui Costa também não ganhou mais esse protagonismo, né? A gente vê muito apagado o Rui Costa. Pelo contrário, né? Ele está sofrendo um processo de fritura aí. Exatamente, exatamente. Até porque a reforma ministerial é muito importante para Arthur Lira, né? Então, a gente vê uma fritura de Rui. Essa questão do Ministério do Turismo, eu não entendo por que uma pasta ganhou tanta importância, porque esse apego tão grande de Lula com Vaguinho, isso não se explica, né? Se fosse uma ministra que a gente dissesse, olha, ela é realmente uma técnica, né, muito importante para o Ministério do Turismo, faz trabalhos reconhecidíssimos nessa questão, já fez, né, tem um nome reconhecido como uma boa técnica do turismo, mas assim, é uma pasta que a gente não tem um grande orçamento como educação e saúde, né? Já no governo Bolsonaro, o ministro do Turismo nada fez pelo nosso país, e essa moça, a esposa de Vaguinho, que é só conhecida como esposa de Vaguinho, também não tem feito nada, e eu não estou entendendo porque tanto se fala dessa vaga dela. Não sei por que Lula ainda não tomou essa decisão. Quando a gente fala do orçamento, são 580 milhões previstos para o turismo. Se a gente comparar com a saúde, por exemplo, há uma diferença imensa, porque a saúde tem um orçamento estimado de 180 bilhões
bilhões de reais. Gustavo Segré, eu quero saber de você se está faltando harmonização no governo de Lula. Está faltando um capitão. Quando você determina uma reunião de ministros... Mas você acha que Lula não está sendo bom capitão para os seus ministros? Não está sendo. Mesmo com as reuniões ministeriais? Não está sendo. Vou elevar o nível. Não é o capitão, é o técnico. Técnico. E o que faz um técnico de futebol quando determina, por exemplo, a complementação de jogadores para a seleção nacional? Escolhe os melhores. Não se junta com amigos e diz, vamos colocar esse daqui. Por quê? Porque é amigo. Mas ele manja de futebol? Não entende nada. Mas coloca mesmo assim. A última reunião de ministros foram 9 horas de reunião. Lula e os ministros. O que pode surgir de uma reunião de 9 horas, todo mundo falando, todo mundo apitando? A resposta, nada. Mas quando você coloca pessoas que têm um vínculo político e não competência para ocupar o cargo, muito provavelmente vai ter esse tipo de problemas. E aí, essa é a questão. Concordo com Alan. Está cansado e não tem resultados, não consegue mostrar resultados, apenas projeções. A questão do carro mais barato para os pobres. Não tem carro para pobres. Já foi dito que era carro para classe média. E ônibus e caminhões. Não tem pobre nos caminhões nem nos ônibus. Então são colocações que tentam defender uma narrativa que não se condiz com a realidade. Por isso a frustração do presidente.